Filósofo chinês escreve aclamado livro sobre manipulação digital e, ao final, se descobre que seu verdadeiro autor foram ferramentas de inteligência artificial. Esta notícia, por si só, já causaria inúmeros debates sobre o avanço da tecnologia e principalmente sobre questões éticas e jurídicas. Mas esta história tem um outro final surpreendente que amplifica ainda mais sua força, como vamos ver. O livro, que já é um sucesso de vendas na Europa, se chama Hipnocracia, Trump, Musk e a Nova Arquitetura da Realidade. E teria sido escrito pelo autor chinês erradicado na Alemanha, Xianwei Jun. A teoria por trás de Hipnocracia via sendo citada por muitos acadêmicos, intelectuais e políticos para analisar e criticar o atual momento histórico. O grande problema é que o livro não foi escrito por Jiang Weishun. Na verdade, o autor chinês não existe. O livro foi escrito com o uso de ferramentas de inteligência artificial pelo filósofo italiano Andrea Colamedit. Mas afinal, o que está por trás desta teoria tão bem recebida e qual a intenção de Colamedit? Resumidamente, a teoria exposta na obra denuncia que o poder invisível de algoritmos atuaria não apenas sobre as nossas emoções e mentes, mas manipularia a própria experiência do tempo, criando um presente de antecipação constante, em que ficamos ávidos por novidades inúteis que não levam a qualquer forma de evolução pessoal ou intelectual. A consequência disto é que nós estaríamos vendo a rápida dissolução de estruturas básicas que fornecem orientação e significado, levando a uma fragmentação da realidade e a uma espécie de vertigem existencial. Ou seja, algoritmos fazendo o que foram feitos para fazer, capturar nossa atenção de maneira permanente para vender tempo publicitário e obter o máximo de informações pessoais, de dados pessoais, para definir e alterar padrões de consumo, comportamento, percepção da realidade e do tempo, hackeando permanentemente nosso cérebro através de uma cascata de estímulos que sequestram nossa atenção através da produção constante de dopamina. A consequência indireta disto é uma desconexão da realidade de comportamentos saudáveis do ponto de vista físico e social. Estamos vendo a explosão do estresse e ansiedade, uma implosão lenta e contínua das estruturas básicas que nos sustentam, como a família, a comunidade, as instituições, o Estado e mesmo a ordem internacional. E aqui chegamos ao ponto mais interessante desta história. Qual a verdadeira intenção do filósofo italiano? Diversos pontos se entrelaçam nesta trama que nada tem a ver com uma fraude de músicos pop, pelas implicações que traz. Alcançamos um marco, o primeiro fake book da era digital com todas as sutilezas que a inteligência artificial é capaz de tecer. O mais surpreendente e aterrorizador nesta farsa é o fato de ter convencido intelectuais, cientistas, professores e políticos conceituados que deveriam ter a capacidade crítica e ao menos uma dose de cautela antes de abraçar qualquer teoria. Ou será que teorias criadas com uso de inteligência artificial já competem com aquelas criadas por nós, humanos? O uso desenfreado de inteligência artificial para a criação de teses, monografias e trabalhos acadêmicos já é de conhecimento de todos há algum tempo. Mas aqui alcançamos o clímax desta polêmica. E é nisto que reside a justificativa do filósofo italiano para a montagem da farsa. Colamedit diz que a obra seria um experimento filosófico e uma performance, cujos objetivos seriam aumentar o nível de conhecimento sobre a inteligência artificial, inventar um novo conceito para a nossa era, no caso de hipnocracia, e de nos alertar para um grave risco. Durante milhares de anos, a linguagem esteve a serviço do Homo sapiens para criar o que podemos chamar de realidades intersubjetivas que nos conectam. A linguagem nos permitiu elaborar mecanismos financeiros, legislações, artes, ciências, nações e religiões. Nós não temos o hábito de ver que as estruturas que nos sustentam foram todas criadas através do uso da linguagem. Vemos como sólidas coisas que são criadas pela linguagem e sua capacidade de gerar estruturas hierárquicas, funcionais e de poder, como é um país, por exemplo. Sem uma constituição, sem leis, sem uma cultura principalmente escrita, transmissível que possa dar forma a esta estrutura, nunca teríamos podido criar algo que parece real e une a milhões, mesmo bilhões de pessoas em um espaço continental. Nunca teríamos ultrapassado a tribo. Este é o risco apontado por Colamedit. Ao concedermos essa potência às máquinas, automaticamente entregamos a chave mestra da nossa complexa estrutura social a algo sobre o qual não temos total controle e que talvez já tenha escapado das nossas mãos. Será que narrativas criadas por inteligência artificial já estão por aí, competindo com as narrativas criadas por nós?
O livro de Colamedit foi escrito com uso de inteligência artificial, mas com comandos criados pelo italiano e certamente com sua posterior supervisão. Mas ao que tudo indica, estamos entrando numa fase que agentes de inteligência artificial criarão suas próprias narrativas de maneira cada vez menos supervisionada e mesmo de maneira impossível de ser supervisionada. Mas talvez a mais relevante questão em que Colamedit não aborda é que com o avanço destas ferramentas digitais que muitos indicam que em pouco tempo vão suplantar a capacidade humana em suas várias dimensões, estamos cada vez mais sendo empurrados para finalmente compreender e definir o que é verdadeiramente ser humano. O que nos diferencia, o que é criatividade, o que é ser criatura e criador. A inteligência artificial traz oportunidade de avanços importantes e vai ser essencial nesta nova fase de escassez que estamos entrando, nos ajudando a buscar e otimizar soluções para um mundo que já enfrenta inúmeras crises, climática, ambiental, energética, econômica, social, demográfica e geopolítica. Mas seu uso, suas limitações, vieses e manipulações têm o potencial de destruir nossa estrutura psíquica e social, de nos enjaular num looping autorreferencial, nos colocar numa jaula cuja chave é dada a sistemas cujo mecanismo de funcionamento verdadeiramente não conhecemos, mas cujo viés de dominação antes mencionado é claro, nos fazendo perder o controle sobre os rumos que podemos tomar, sobre o pouco de livre-arbítrio que temos, ou, e aí a grande oportunidade, de nos fazer entender definitivamente a singularidade do ser humano. Os gregos, através da sua mitologia, nos deixaram um forte alerta que não deve ser ignorado. A inteligência artificial não pode se transformar numa caixa de Pandora que, uma vez aberta, libera todos os males da humanidade. O desenvolvimento destas ferramentas de inteligência artificial não está sendo realizado seguindo princípios de transparência, integridade, proteção de dados e privacidade. A lógica por trás de sua implementação segue a mesma da corrida do ouro no desbravamento do oeste americano em meados do século XIX. E talvez não seja coincidência que os indivíduos e empresas que dominam o setor sejam exatamente daquela região. Mais do que a tão almejada e buscada singularidade digital, deveríamos alcançar a capacidade de definitivamente compreender a nossa singularidade e, a partir daí, utilizar todas as tecnologias que dispomos, principalmente a linguagem, para sermos verdadeiramente criadores de narrativas que permitam desenvolver todo o potencial do ser humano.